Vamos pedir para o presbítero Gessé realizar uma oração para que Deus nos ilumine. Deus de amor e de bondade, rogamos a tua misericórdia para os nossos corações pecadores, que o teu Espírito Santo ocupe esse espaço de cada um aqui, para que possa receber a tua palavra e fazer bom uso dela, que ela possa germinar, que ela possa brotar e crescer nos seus corações e também, Senhor, produzir muitos frutos ao redor, não só aqui dentro da igreja, mas quando sairmos daqui em nossos lares, no nosso trabalho, na nossa vida cotidiana, que esses frutos possam ser espalhados e também, Senhor, converter outros corações à tua palavra. Em nome de Jesus Cristo é que oramos. Amém. Amém. Podemos assentar, irmãos e irmãs? Graças a Deus por essa ocasião em que o Senhor nos reúne, em que o Senhor nos convida a celebrar o nome dele e a receber da sua palavra. Graças a Deus por cada um e cada uma que está aqui. Hoje é uma ocasião festiva, não é? Sempre que a gente coloca as cores vermelhas na igreja, é uma festa. Todo culto é uma festa, mas a cor vermelha nos lembra de uma coisa muito importante na história da igreja, que é o testemunho. O testemunho, né? O que é o testemunho? É aquilo que no dia a dia nós apresentamos para a sociedade, para as pessoas de dentro e de fora da igreja. E o vermelho lembra o testemunho, por quê? Porque os primeiros cristãos, para mostrar o seu testemunho, davam a sua própria vida. Então, o vermelho é a cor do sangue, é a cor do sangue dos primeiros cristãos, que eram mártires. A palavra grega mártire, em primeira instância, em primeiro momento, mártire significa testemunha, num sentido como uma testemunha que comparece num tribunal. De tanto os cristãos insistirem no testemunho, e por causa do seu testemunho, eles serem surrados, serem mortos, inclusive, a palavra mártire passou a significar nas línguas modernas aquele que dá a sua vida por uma causa. Então, quando a gente coloca o vermelho, a gente lembra, então, do testemunho, né? Dos primeiros cristãos que chegaram até nós e que hoje nós temos que dar o testemunho. E o que isso tem a ver com o Pentecoste, irmãos e irmãs? O Pentecoste é a festa que, então, inaugura a história da igreja, porque é o Espírito Santo que veio sobre a igreja, como nós acabamos de ler, e ele capacita a igreja. É por meio dele que a igreja existe. E sem o Espírito Santo, nós não temos como testemunhar, porque nós não temos nada de nós mesmos. E além disso, nós também não temos forças para viver e testemunhar num mundo tão hostil. Então, a gente lembra que o Espírito Santo que nos capacita a testemunhar, que é o Espírito Santo que faz de nós testemunhas de Cristo, como ele tinha prometido, né? No próprio livro de Atos: ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Samaria e até os confins da terra. E hoje nós estamos aqui como testemunhas. Nós vamos sair desse culto como testemunhas, né? De um Jesus Cristo que morreu, que ressuscitou e que nos constituiu como igreja, continuidade da proclamação que ele iniciou. Caros irmãos e caras irmãs, nós celebramos o Pentecostes. E o Pentecostes, então, como eu dito, é a data de nascimento da igreja, é uma festa cristã, mas ela não é uma invenção dos cristãos. Antes dos cristãos celebrarem o Pentecostes, os judeus já celebravam o Pentecostes, né? Assim como os judeus já celebravam a Páscoa antes dos cristãos, né? Também o Pentecostes é a mesma coisa. Primeiro ela foi uma festa judaica. E no judaísmo essa festa se chamava Shavuot, né? Vocês lembram da palavra Shabá, que é sábado, né? A palavra Shabá é sábado, mas pode ser sábado, mas pode também ser o período de 7 dias que conclui uma semana. Então eles tinham, o plural de Shabá é Shavuot, e significa então festa das semanas. E por que tem a ver?
depois, né, de algumas semanas depois da Páscoa, eles celebravam uma festa, a festa das semanas. E essa festa das semanas era também chamada de festa das primícias. Por quê? Porque era o momento em que tinha acabado a colheita da cevada, que era um alimento importante, mas tinha começado a colheita do trigo. Então o trigo era o alimento mais importante, né, da história da humanidade. Eu entendo que hoje exista tanta crítica a comer pão, mas o pão é um alimento, em muitos idiomas antigos, pão é sinônimo de alimento, né? No hebraico, é a palavra lahem. O que significa lahem? Pode significar pão, mas pode significar alimento, né? Quando a gente ora, na oração que Jesus nos ensinou, o pão nosso de cada dia que nos dá hoje, a gente não está orando necessariamente que a gente quer um pão para comer, mas que é alimento, porque pão é sinônimo de alimento. Então começava o período dos primeiros frutos. Essa festa, o Shavuot, era chamada também de festa das primícias. E o povo, então, que colhia os primeiros frutos do trigo, peregrinava até o templo de Israel para oferecer a Deus os primeiros frutos. Não é que Deus, ele quer de nós, não o que sobra, não o que é dispensável, mas as primícias, e o povo entendia isso. E o povo, então, reunia os seus primeiros frutos e ia até o templo para oferecer a Deus as primícias. E ali se fazia uma grande festa no templo em Jerusalém. Esta era uma das principais festas do povo de Deus, do povo de Israel, lá no Antigo Testamento. Com o passar do tempo e com o desenvolvimento da religião em Israel, essa festa ganhou um novo significado. E o povo judeu passou a celebrar, junto com essa festa das primícias, a festa da recepção da lei. O que significa isso? Eles fizeram uma interpretação, e isso é uma interpretação dos judeus, não é necessariamente uma interpretação cristã, que justamente 50 dias depois da Páscoa, era também a época em que Moisés tinha recebido a lei de Deus lá no Monte Sinai. Então eles associaram, nessa época do ano nós vamos celebrar tanto os primeiros frutos, quanto o recebimento da lei. E vocês lembram que lá no livro de Êxodo, fala que quando Moisés recebeu a lei de Deus, e o próprio Deus, né, escreveu numa tábua pétrea a lei, os 10 mandamentos, nessa ocasião houve relâmpagos, houve vento impetuoso, porque era uma manifestação de Deus, né? Então o povo associou essas duas datas. Vejam, gente, tem muita gente que às vezes critica a igreja. A igreja celebra o Natal, mas Jesus não nasceu no dia 25 de setembro. A igreja celebra a Páscoa, mas a Páscoa é todo dia. Não tem problema, gente. A gente escolhe uma data para celebrar a vinda do Espírito Santo, que é o Pentecostes. A gente escolheu uma data para celebrar o nascimento de Cristo, que é o Natal. A gente celebra outras ocasiões também. Não importa que historicamente não seja verdadeiro, assim, que Jesus não nasceu no dia 25 de setembro, que Jesus não morreu naquela data. O que importa é que a gente usa essas datas como um motivo para a gente se motivar, né? A gente usa para se motivar todo ano, falar desses eventos e da importância deles para a nossa vida cristã. Então é o mesmo caso. Os judeus associaram a recepção da lei por parte de Moisés com o dia das primícias. Aproveitaram que já tinha uma festa e passaram também a celebrar, na ocasião dessa festa, uma outra coisa importante, que é a recepção da lei, dos mandamentos. Então essa é a antiga aliança, em que se celebrava uma festa agrícola, porque se refere à colheita, e uma festa religiosa judaica. E justamente no Novo Testamento, essas festas, elas são ressignificadas, elas ganham novos significados. Cada igreja, né, e hoje a gente fala de ecumenismo também, eu vou falar daqui a pouco, então não é uma questão de desrespeitar as outras igrejas, cada igreja tem que ser feliz do seu jeito, tem o seu modo de se realizar. Mas veja, nós na igreja presbiteriana evitamos os símbolos judaicos, né? Por quê? O judaísmo tem os seus símbolos, não são necessariamente símbolos cristãos. Alguns deles nós partilhamos. Mas veja, muitas vezes numa igreja
que se diz evangélica, tem lá a menorá, que é aquele candelabro de 7 braços. É um símbolo do judaísmo, né? Não tem problema, é um símbolo do judaísmo. Ou tem aquela estrela de Davi, também é um símbolo do judaísmo, não são símbolos cristãos. Por quê? O cristianismo e o judaísmo não são a mesma coisa? Não são, irmãos, não são. A gente tem extremo respeito pelos judeus e pela sua fé, mas no cristianismo, os símbolos judeus foram ressignificados. A Páscoa, que era a festa da passagem, então, pelo Mar Vermelho, a fuga do Egito para Israel, passou a significar outra coisa, que é a ressurreição de Jesus, a passagem da morte para a vida. E na mesma coisa o Pentecostes, que era a festa da colheita e a festa da recepção da lei, que no nosso caso não é mais isso, mas é a festa da vinda do Espírito Santo, que, segundo o livro de Atos dos Apóstolos, ocorre 50 dias depois da ressurreição de Jesus. A palavra Pentecostes, né? Lembram da palavra penta, né? O Brasil é pentacampeão. Então, penta significa 5, no caso, pentaconta significa 50. Então, são 50 dias, a data de 50 dias depois da Páscoa. E Jesus tinha, se a gente olhar um capítulo anterior da Bíblia ao que lemos hoje, Jesus se apresentou ali, e isso foi falado na semana passada, aos que criam nele, e falou, né? E comissionou, ide pelo mundo, evangelizai, fazei discípulos e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os sinais seguirão aqueles que creem, né? Tem mais de uma passagem bíblica que mostra esse momento. Então falarão outras línguas, e então curarão, e a serpente não vai te ferir, mas você não vai morrer pelo veneno da serpente. Então Jesus comissiona, e no Evangelho de Lucas particularmente destaca, né, que enquanto Jesus estava subindo aos céus, 2 anjos ficaram diante ali do céu e falaram: o que vocês olham, homens galileus? Aquele Jesus que ascendeu aos céus é o mesmo que vai vir, né? E enquanto não ocorre, e nesse período que está entre a sua ascensão e a sua vinda, vocês têm o tempo da igreja, e é o tempo que a gente vive hoje, aguardando a vinda de Cristo. É o tempo, mas nesse tempo em que se aguarda a vinda de Cristo, nós não estamos sozinhos. Então esses anjos disseram aos homens que estavam ali: aguardeis, né? Aguardem, porque do céu vocês vão receber virtude, vocês vão receber poder. Muitas vezes as palavras dos idiomas bíblicos não são fáceis de traduzir, nenhuma palavra da língua portuguesa corresponde, né? Então, aqueles anjos falam ali, dos céus vocês receberão dinamis. A palavra dinamis é a mesma palavra de dinamite, né? Quem lembra, quem sabe o que é dinamite, que a gente só vê na TV, né? Graças a Deus, porque deve ser usado em contexto de guerra ou de demolição, né? E a dinamite, o que ela é? Ela tem um poder explosivo, ela é um explosivo. A palavra dinamis, ela significa, então, essa capacidade que está relacionado com a dinâmica, com o dinamismo, com o movimento, portanto. E é isso que Deus promete para o seu povo, né? Vocês vão receber dinamismo, é a capacidade de se movimentar pela terra, como o apóstolo Paulo se movimentou pregando o evangelho. É a capacidade de falar outras línguas, e no caso de falar outras línguas, falar as outras línguas que os povos a serem evangelizados precisavam da compreensão. Então, é falar línguas estrangeiras. É a capacidade de falar outras línguas no sentido metafórico também, que se refere a entender a cultura do outro, né? Você não fala a minha língua. Quando eu falo assim, eu estou dando uma indireta que você não entende o que eu estou falando, mesmo que compreenda o idioma português. Então, o Espírito Santo, ele dá dinamis, não é poder, num sentido de poder de esmagar. A língua grega tem outra palavra para isso, né? Kratos, né? Que está em democracia. Então, é o poder que você tem. A democracia é o poder do povo, mas se você sai da democracia, você também tem que ser punido, porque é um poder, né? Kratos, essa ideia, um poder de força,
enquanto que o dinamismo é a capacidade de movimento. Então, os discípulos, e isso está narrado nos evangelhos de modos diferentes, eles ficaram temorosos, né? Eles ficaram reclusos, eles ficaram dentro de casa, eles não tinham capacidade, e diferentes modos vai se narrar isso nos evangelhos. Pedro vai voltar a pescar, não é? Ele volta a pescar porque ele não quer saber. Tomé fica com dúvida, e assim, os discípulos eles não estão em atividade nesse momento. Mas numa ocasião em que eles estavam reunidos, então sobrevém o Espírito Santo sobre eles. O Espírito Santo é chama, e é chama no sentido de purificação. O fogo é aquilo que purifica as pessoas dos pecados, é aquilo que nos purifica, como o fogo purifica o ouro, como o fogo é usado, né, na forja para moldar o metal. O metal ele pode ser moldado, também em outros instrumentos eles são esquentados e eles podem ser modelados. O fogo é símbolo sempre de purificação nas escrituras sagradas. E vejam o que João Batista tinha falado em Lucas, para entender o fogo do Espírito Santo aqui, né? A gente lembra que existe a mensagem de João Batista, que Jesus batiza com o Espírito, mas existe o batismo com fogo. E lá em João Batista, quando ele fala de fogo, ele fala o seguinte, né? Olha, o agricultor ele tem o machado em suas mãos, e toda árvore que não produzir fruto será cortada e lançada no fogo. Nesse caso, o fogo é sinônimo de punição. Ninguém quer ser a árvore que é cortada e lançada no fogo, no caso, fogo do inferno. E ele fala também, olha, ele tem nas suas mãos a eira, e ele vai separar de um lado o trigo e do outro lado a palha, e a palha será queimada em fogo inextinguível. Nesse caso, João Batista está se referindo claramente ao fogo do inferno mais uma vez. Ou seja, de um lado, o trigo, que é útil, é aquele que dá fruto, e do outro lado, a palha de nada serve a não ser queimada, ser combustível. E agora, muitas vezes se faz uma associação equivocada do batismo com Espírito ou com fogo, do Evangelho conforme Lucas, e agora desse momento do Pentecostes, porque aqui não fala de fogo no mesmo sentido, mas fala que línguas repartidas como de fogo. A ideia é que os discípulos que estavam ali reunidos, cada um se olhava e via, né, como uma chama de fogo descendo, porque é uma outra metáfora, e agora do fogo, não como a punição eterna, mas do fogo como purificação. Línguas de fogo repartidas sobre a cabeça de todos que estavam ali, né? E nas gravuras que a igreja primitiva produziu e que a igreja medieval produziu, eu acho muito bonito, por sinal, né? A gente vê lá os discípulos, Maria, os demais seguidores de Jesus, com uma chama de fogo sobre a cabeça, que é a capacitação que o Espírito Santo dava. Caros irmãos e caras irmãs, o Espírito Santo, ele nos capacita para a realização da evangelização nesse mundo, para o testemunho, para sermos seus testemunhos, para testemunharmos a obra de Jesus Cristo no mundo. Sem a capacitação do Espírito Santo, nós não temos capacidade, nós não temos como falar a língua do outro, nós não temos força, vigor para seguir a caminhada. É o Espírito Santo que capacita cada um de nós, e é o Espírito Santo que faz de nós igreja. Sem o Espírito Santo nós somos indivíduos, com o Espírito Santo nós somos coletividade, nós somos um mesmo corpo, nós somos a massa de um mesmo pão, nós somos o povo de Deus, mas é o Espírito Santo que nos proporciona essa liga, essa conjuntura, e é o nome dele que nós celebramos. Sem ele, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa vida não tem sentido como igreja.
E, né, uma crítica reiterada que eu faço, com todo o respeito à importância que existe nos cultos transmitidos online, transmitido pela televisão, transmitido por rádio, né? Quando eu era mais novo, eu gostava de ouvir o rádio e ouvir lá a mensagem do pastor, não tem problema, é uma bênção, mas nada substitui a comunidade, porque o Espírito Santo nos conduz seu povo e nós temos que estar unidos. Nada substitui o fato de estarmos reunidos aqui nesse domingo, o fato de termos dispensado de ficar um pouquinho mais na cama nesse domingo frio, para estarmos aqui. E não é por acaso que a gente dispensou a cama quentinha, não é por acaso que a gente deixou os nossos lares, é para olharmos uns para os outros aqui, e vemos sobre a face de cada um o rosto de Cristo, e vemos a chama do Espírito Santo sobre a vida de cada um, e essa chama que nos dá motivação para viver, né? Num mundo difícil, num mundo escuro, num mundo de trevas. A chama que Cristo coloca sobre cada um de nós é luz para esse mundo, é condições para testemunharmos. Deus abençoe, irmãos e irmãs, a cada um de nós, na sua palavra, que sejamos testemunhas da obra de Cristo. Jesus ressuscitou, e o apóstolo Paulo descreveu que a ressurreição de Cristo é a primícia daqueles que dormem. Lembra a palavra primícia? Que o povo de Israel levava os primeiros frutos para oferecer no templo. Na ressignificação que o cristianismo deu a essa mensagem, Jesus foi o primeiro a ressuscitar. O primeiro fruto da ressurreição, do qual todos os que padeceram, todos os que morreram, serão o restante dessa grande colheita. O Pentecoste nos lembra, né, da colheita, e é a colheita da ressurreição. Nós vivemos num mundo de morte, mas nós acreditamos piamente, nós cremos e nós anunciamos com o nosso próprio testemunho a vida e a ressurreição de todos aqueles que partiram e que estão com Deus. Esse é Jesus Cristo, em outra palavra, né? Ele é a primícia. Mas enquanto não acontece a ressurreição de todos, o Espírito Santo, ele é o penhor da promessa. O que é o penhor da promessa, segundo o apóstolo Paulo, né? Quando você tem uma dívida e você não pode pagar, você leva lá um item, talvez uma aliança. Sua aliança é muito preciosa, não é só o valor financeiro que ela tem. Mas você leva lá como penhor. Eu garanto que eu vou te pagar. Se eu não te pagar, você fica com a minha aliança, que vale mais do que a nossa dívida. Então, é uma metáfora, que o Espírito Santo ele já está conosco, como penhor, como garantia de que a promessa de Deus da ressurreição de todos os seres humanos que partiram vai se cumprir. E esse evento é alimentado pela nossa fé. Que Deus nos abençoe. Amém.